Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo, estamos a vivo. Bom dia, Grazi, bom dia, tudo bem por aí? Graças a Deus, bom dia. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Todas as manhãs Ele nos desperta para um novo dia, para viver um novo. E que esse seja um novo dia, um dia de aprendizado. Amém. Graças a Deus, tudo bem. Aqui também tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Grazi? Tudo ótimo, graças a Deus. Despertei bem, dormi bem, apesar de ter dormido mais tarde ontem. Mas dormi bem, graças a Deus. Acordei agora com o despertador. Deus Você tem R$3.000 guardado na poupança? Deus é bom. Bem, colocar nosso fundo aqui. E tô dormindo bem, viu? E as meninas também estão dormindo muito bem, estão apagando. Depois de correr, a gente toma um banho, relaxa e dorme. Só dorme, graças a Deus. Vamos lá então, começar a nossa leitura. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e grandes coisas o Senhor vai fazer e nós vamos viver e desfrutar. Amém? Vamos orar? Vamos começar a nossa leitura. Respire fundo. E se respirar, traz a frequência, tira as coisas da cabeça. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Está sempre pronto a nos ouvir. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado e se renova essa manhã. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de estar aprendendo da tua palavra, de estar, Pai, conhecendo e que nós venhamos aplicar em nossas vidas. Deus, eu te louvo porque o Senhor não desiste de nós. E eu sei, ó Pai, que esse propósito era algo que estava no meu coração há muito tempo, mas eu procrastinava. E o Senhor tem colocado essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor. E quero, Pai amado, te agradecer pela vida da Aline, da Grazi, por todos aqueles que estão nesse propósito também de leitura. E que nós venhamos, sim, ó Deus amado, aprender da Tua palavra, conhecer, para que possamos ter, ó Pai, um relacionamento íntimo e fiel com o Senhor. E que nós venhamos aprender ali, ó Pai, através dos homens que o Senhor colocou ali e da forma que o Senhor os instruía. E que nós venhamos ser, sim, instruídos pelo Senhor. Eis-nos aqui, Papai. Nós precisamos da Tua instrução, nós precisamos da Tua direção a todo instante, a todo momento. Que nada que viemos fazer seja, ó Pai, de nós mesmos, mas segundo o Teu querer. Nós colocamos totalmente na Tua presença e abrimos nosso coração para Ti e dizemos, nós somos dependentes do Senhor. Nós dependemos, ó Pai amado, do Teu amor, da Tua misericórdia para conosco, porque somos falhos. Nós somos pecadores, ó Deus, nós somos errantes. Mas o Senhor é fiel para conosco e até que o Senhor tem nos ajudado. Continue conosco, Papai, por meio do Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja sempre nos direcionando e falando e nos dando, ó Pai amado, a graça da Tua presença. Não nos deixe sair daqui, Senhor, se o Senhor não for conosco. Nós queremos dizer ali como Moisés disse ali, ó Pai, não me deixe sair se o Senhor não estiver conosco. Então não nos deixe sair da nossa casa, não nos deixe sair deste lugar se o Senhor não estiver conosco. E eu peço a Tua direção e a proteção dos anjos do Senhor sobre nossas vidas neste dia.
Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, dos nossos, ó Deus, em nome de Jesus, nos livrando de todo mal, nos protegendo e nos abençoando, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, Natália, seja bem-vinda. Deus abençoe seu dia, amém? Estamos aqui começando a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Números do capítulo 20 ao 23, amém? Que Deus abençoe. Vamos começar então aqui. Números 20. A morte de Miriam, irmã de Moisés. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultado. Moisés fere a rocha em Meribá. Não havia água para o povo. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram, novamente, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos ali, aí nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis águas da rocha, e dareis a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Bom dia, Daniele. Bom dia, seja bem-vinda. Estamos na nossa leitura bíblica. Agora estamos lendo Números capítulo 20, versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair a água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés solicita a passagem por Edom. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, e disse-lhe: assim diz teu irmão Israel: bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixe-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhes disseram:
subiremos pelo caminho trilhado. E se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, no confins da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte de Hor. Depois despe Arão as suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Derrota do rei Arade. Capítulo 21. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo, se de fato entregardes esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente a sua cidade. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma, a serpente de bronze. Então partiram do monte de Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir ao Egito para que morramos no deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para ela, para de bronze, e sarava. Jornada dos israelitas, versículo 10, capítulo 21. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ijer-Abarim, no deserto que está de fronte de Moabe para a nascente. Dali partiram-se e se acamparam no vale de Zered, e ali partiram e acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro de guerras do Senhor, Vaeb em Sufa e os vales de Arnon. E o decline
e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar e se encosta nos limites de Moabe. Dali partiram para Bir. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então contou Israel este cântico: brota o poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, como cetro, como seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Aleluia. Vitória sobre Sion, rei de Hesbom. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém Sion não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto. E veio a Jaça e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até a Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias, porque Hesbom era cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até o Arnon. Pelo que dizem os poetas: vinde a Hesbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido está o povo de Quemos, entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós o assenteamos e estão destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e como fogo até Medeba. Vitória sobre Og, rei de Bassã. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e despojaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o dei à tua mão, a ele e todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom. De tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Capítulo 22. Bom dia, seja bem-vindo. Capítulo 22 de Números, estamos lendo agora. Balaque envia mensageiros a Balaão. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas:
Agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-lhe os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui essa noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, e os enviou para que me disseram: Eis que o povo saiu do Egito sobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás contra ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes, em maior número e mais honrado do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me dissestes. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia trapassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos também que fiqueis esta noite, para que eu saiba que o mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram, chama-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu lhe disser. O anjo do Senhor e as jumentas de Balaão. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu para os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desbanhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coceu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão.
Acendeu-se a ira de Balaão e especou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a sua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desbanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancastes a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu, já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque, só um minutinho, versículo 28, o Senhor fez falar a jumenta. Deixa eu marcar isso aqui. Deus usa quem Ele quer, né? E Ele usou uma jumenta ali para falar a Balaão, porque o Balaão não percebeu a presença do anjo e a jumenta via, né? E o Senhor fez a jumenta falar. Que nós venhamos ter os nossos olhos abertos para ver os anjos do Senhor ao nosso redor e nos direcionando. Que não precise que uma jumenta fale, mas que nós estejamos com os nossos corações e os nossos olhos sensíveis para ouvir o Senhor. Amém? Versículo 36. Achei aqui. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arno e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me aqui perante ti. Acaso porei eu agora a falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes para que estavam com eles. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamate-Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Aleluias. Capítulo 23. Balaão abençoa Israel pela primeira vez. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão disse, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fique junto do teu holocausto, e eu irei, porventura,
o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparai 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho. Preparei, na verdade, encontrando Deus, versículo 4. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, Balaão disse ao Senhor: preparei 7 altares, sobre cada um, e ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque, e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arão, o rei de Moabe, de montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó? Ou enumerou a 4ª parte de Israel? Quem é que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele? Então disse Balaque a Balaão: que me fizestes? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoastes. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Balaão abençoa Israel pela 2ª vez. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, e não verás todo. Aí amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo no campo de Zofim, no cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-se na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Aleluia! Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que, para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou. Só um minutinho. Uma chamada aqui. Tá tranquilo aí? Versículo 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel, o Senhor, seu Deus. Está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus o tirou do Egito, as forças dele são como as do boi selvagem.
Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó, de Israel, que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bens aos olhos de Deus que dali amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Aleluias! Graças a Deus, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Aleluias! Em todo tempo aqui, Balaão, ele ouvia a voz do Senhor, né? E por mais que Balaque queria que ele fizesse contra o povo de Israel, ele obedecia à voz do Senhor e dizia: não farei o que o Senhor não me disser. Que nós venhamos estar sensíveis à voz do Senhor neste dia e em todas as nossas vidas. Que Ele venha nos conduzir, nos direcionar, porque Ele é Deus. E Ele é Deus sobre nossas vidas, Ele é o Senhor e Senhor sobre nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia, esteja conosco nesse dia, em todo o tempo, nos direcionando e que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos orar? Seja o nosso bote. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Graças te damos porque o Senhor é bom. E sempre, sempre o Senhor nos ouve. E nós queremos sim, ó Pai amado. Lemos até o 23, Natália. Nós acabamos de ler o 23. Nós lemos do 20 ao 23. Amém? Então vamos orar. Respire fundo. Sim, Deus, graças te damos, papai. Obrigada, Senhor Deus, obrigada. Porque o Senhor direcionava, Deus amado, os grandes homens do Senhor, e o Senhor direcionou a Balaão ali. E usou até um jumento, ó Pai, para falar quando ele não ouvia o Senhor e quando não via o anjo do Senhor. Deus, que nós venhamos sim, ó Deus amado, estar, ó Pai, com os nossos corações abertos, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos olhos, para ver, ó Deus amado, o Senhor, para ver, ó Pai, a direção do Senhor, para ver, ó Pai, os anjos do Senhor nos direcionando e nos protegendo. Ei, Deus, obrigada pela tua proteção, papai. Obrigada pelo teu amor, obrigada, Deus, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Obrigada, Senhor, o Senhor é fiel e o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabemos que se o Senhor prometer, ó Pai, como diz a sua palavra, o Senhor fará. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos, ó Deus amado, prontos para a tua direção, para te ouvir. Ó Deus, eu entrego cada vida em tuas mãos, cada coração, que cada um, ó Pai amado, venha, ó Pai amado, ouvir a tua voz e que ela seja audível em nossos ouvidos. E nós venhamos sim, ó Pai, ter discernimento
da tua vontade para com nossas vidas. Que o Senhor venha direcionar em nosso propósito de vida. Senhor, não deixes, ó Deus, que venhamos fazer nada de nós mesmos. O Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos ensina. Eis-nos aqui, Pai, e eu te agradeço e receba a proteção do Senhor, que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, cubra a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, o nosso país, em nome de Jesus. E desde já agradecemos pela tua presença em nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus abençoe sua vida, sua casa e abençoe esse dia. Amém? Que nós venhamos ter a sensibilidade de ouvir o Senhor nesse dia. E fique atento, o Senhor vai falar contigo. Amém? Em nome de Jesus, graças a Deus. Obrigada, Pai. Que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. E até amanhã.